Nesta aula nós vamos tratar de sensoriamento remoto, a sua definição. E nas aulas posteriores nós vamos entrar na física que faz o sensoriamento remoto acontecer e as suas aplicações no mundo atual. Para o conteúdo desta aula, nós vamos tratar sobre a definição, sobre a origem do sensoriamento remoto e como funciona um sensor remoto. Completando esses 3 itens, nós fechamos a aula 1 do curso de iniciação em sensoriamento remoto. O que é sensoriamento remoto? Para responder essa questão, é muito importante saber o significado da palavra sensoriamento e o significado da palavra remoto. Vamos começar. Por sensoriamento, nós entendemos a obtenção de dados e informações, seja de uma paisagem, de objetos, de elementos que compõem uma paisagem. Você vai fazer uma pesquisa científica, você precisa obter dados, você precisa obter informações, você vai a campo para obter o que você está procurando. Você está sensoriando. Por remoto, nós entendemos o distante, aquilo que está separado no tempo e no espaço. É aquela ideia da televisão com o controle remoto. Você pega o controle, senta no sofá a 5 metros do televisor, aperta o botão do controle remoto e o televisor passa a funcionar. Essa é a ideia de remoto e que vai ser aplicado no sensoriamento remoto. Então, nós juntamos o significado destas 2 palavras, sensoriamento e remoto, e nós temos então a definição, a resposta para o que é sensoriamento remoto. Sensoriamento remoto, portanto, seria a obtenção de dados e informações de uma superfície, de objetos, de elementos que compõem uma paisagem à distância. Em outras palavras, eu obtenho as informações, eu obtenho os dados de uma área que eu estou pesquisando sem necessariamente estar dentro dele, indo a campo, digamos assim. Eu trago aqui o exemplo de 3 tipos de sensores, 2 deles artificiais e um natural, para explicar como é que acontece o funcionamento de um sensor. O primeiro aqui é o olho humano. O olho humano é um sensor. Ele capta a informação do espaço, dos objetos, da paisagem. E ao captar essas informações, nós temos então a imagem. Nós vemos as coisas diante de nós. A câmera fotográfica segue o mesmo padrão do olho humano. Ele capta a informação da paisagem, dos elementos, dos objetos e nos fornece um produto final que é uma imagem daquilo que nós estamos observando. E aqui eu trago também um radiômetro. Essa imagem em preto e branco é um radiômetro muito antigo, foge do padrão do olho humano e da câmera fotográfica, mas não deixa de ser um sensor remoto. Há informações e dados no espaço ao nosso redor, na paisagem, nos elementos, nos objetos, que os nossos olhos não conseguem captar e nem uma câmera fotográfica consegue captar. Aí nós utilizamos então outros tipos de sensores que não necessariamente sensores ópticos que captam a luz, mas sensores que captam outros tipos de energia similares à luz, e a gente vai explicar isso na aula de radiação eletromagnética. É só seguir aqui no curso de iniciação em sensoriamento remoto. Eu trago aqui a definição de sensoriamento remoto por 2 autoridades em sensoriamento remoto no Brasil, a Floresano e o Menezes, e eles definem de uma forma técnica e científica o que seja sensoriamento remoto. Vamos ver nas palavras da Floresano.
Sensoriamento remoto é a tecnologia que permite obter imagens e outros tipos de dados da superfície terrestre por meio da captação e do registro da energia refletida ou emitida pela superfície. Em outras palavras, a Floresano vai dizer que o sensoriamento remoto são tecnologias. Nisso, eu excluo o olho humano de sensoriamento remoto. O olho humano é um sensor, mas não um sensor remoto como a Floresano classifica, ou melhor, define, como tecnologias. Uma outra coisa que a Floresano ela destaca aqui é que o sensor remoto ele capta e registra a energia refletida ou emitida. Ou seja, para eu obter a informação de uma superfície, para obtermos a informação de um objeto ou dos elementos que compõem uma paisagem, é preciso captar a energia que estes elementos estão emitindo. Tudo o que existe no universo emite ou reflete algum tipo de energia e é justamente essa energia que traz os dados, as informações que o sensor remoto vai captar. Nós vamos processar esses dados e informações e vamos então gerar uma imagem, uma tabela ou um gráfico para fazermos uma análise, o nosso estudo, né? Sensoriamento remoto, nas palavras de Menezes, é uma ciência que visa o desenvolvimento da obtenção de imagens da superfície terrestre por meio da detecção e medição quantitativa das respostas das interações da radiação eletromagnética com os materiais terrestres. Basicamente, ele falou a mesma coisa que a Floresano falou, só que dando um foco para o comportamento da radiação eletromagnética, que é a energia emitida, refletida pela superfície da Terra, pelos objetos, pelos elementos que compõem uma paisagem. Eu vou explicar aqui de uma forma mais didática, para vocês entenderem o que o Menezes quis explicar. Ele quis dizer mais ou menos assim: toda a superfície de um objeto ou os elementos que compõem uma paisagem é feito de algum material. Ele tem uma natureza física, química e biológica. Tudo que existe no universo tem essa identidade. O que nós precisamos atentar nisso? Ora, se são diferentes superfícies, compostos de diferentes materiais, e ambos emitem ou refletem diferentes tipos de radiação eletromagnética, é necessário que nós entendamos os padrões de radiação emitido dessas diferentes superfícies, porque nunca vai ser igual. Nunca vai ser igual. Uma superfície composta predominantemente de ferro vai emitir um tipo de radiação. Uma superfície composta predominantemente de carbono vai emitir outro tipo de radiação que vai ser captado por um sensor remoto. É basicamente isso que o Menezes quis explicar. Dando prosseguimento à nossa aula de sensoriamento remoto, agora nós vamos falar sobre a origem do sensoriamento remoto. Pois bem, neste slide eu trago aqui algumas datas relevantes no desenvolvimento dessa tecnologia. E se você prestar atenção nessas datas, há um vínculo entre o sensoriamento remoto e as atividades militares. Eu vou explicar para você como é que ocorreu. No século XIX, quando inventou-se a câmera fotográfica, a máquina fotográfica, melhor dizendo, essa tecnologia ela foi aprimorada, ela foi aperfeiçoada para que os
pombos carregassem em si, e quando eles fizessem o sobrevoo em determinados terrenos, essas máquinas automaticamente registravam o relevo daquela região. Era uma foto aérea que estava sendo feita. Pois bem, os militares desenvolveram essa tecnologia, digamos assim, aprimoraram, né, a câmera fotográfica para essa atividade militar, né, o reconhecimento do terreno inimigo. Né? Vamos mandar os pombos para fotografar o acampamento dos inimigos para ver como é que eles estão organizados no terreno e assim planejar estratégias de ataque ou contra-ataque. Era assim que estava funcionando a guerra naquele período. E os pombos eram bastante utilizados para esse tipo de reconhecimento. Há registros que muitos pombos eles eram abatidos, né? Justamente para evitar de informações preciosas cair nas mãos de quem enviou os pombos. Depois, a tecnologia de sensoriamento remoto foi aprimorada agora para os balões. Os balões já não sobrevoavam o acampamento inimigo, mas próximo ao acampamento inimigo, o que acontecia? Eles faziam o balão subir amarrado numa corda. Quando o balão chegava a uma certa altura, o balão então tirava as fotos do terreno onde o inimigo estava e fazia as fotos numa posição segura. Depois puxavam a corda de volta junto com o balão, tirava-se o filme, faziam a revelação das fotos justamente para extrair as informações e assim para fazer a análise do terreno inimigo. Isso século XIX. Século XX chegando, Primeira Guerra Mundial, agora era a era dos aviões. As máquinas fotográficas foram embutidas nos aviões e os aviões faziam sobrevoo sobre os terrenos inimigos e faziam as fotografias aéreas. Na Segunda Guerra Mundial, com a invenção dos filmes infravermelho, o sensoriamento remoto teve um up, né, um salto na sua aplicação. Os filmes agora podiam captar um diferente tipo de radiação que a superfície refletia ou emitia, né? E era mais fácil de identificar com os filmes em infravermelho o que era vegetação do que não era. Era possível diferenciar o que era vegetação do que era camuflagem. Na aula de espectro eletromagnético aqui desse curso, você vai aprender que as vegetações elas emitem diferentes tipos de radiação eletromagnética. Em 1960, as primeiras fotografias orbitais elas foram feitas. O interessante dessas primeiras fotos orbitais é que os satélites eles eram enviados, né, para a órbita do planeta. Os satélites eles estavam equipados com câmeras fotográficas em preto e branco e de péssima qualidade, mas era o melhor que eles tinham na época. Em órbita, as câmeras faziam as fotografias que eram registradas nos filmes, né? E esses filmes eles eram ejetados dentro de cápsulas que voltavam novamente para a superfície da Terra, né? E depois era resgatada para serem reveladas e serem feitas imagens, né, para serem analisadas, estudadas. Foram as primeiras fotos, né, da superfície da Terra a partir da órbita terrestre. Em 1972 foi lançado então o satélite Landsat. Ele faz parte de uma série de satélites que orbita o planeta até hoje. A diferença do satélite Landsat dos satélites anteriores era que o satélite Landsat, ao registrar a imagem da superfície do planeta, esse registro era transformado em dados e enviados para uma antena receptora na superfície do planeta. E nessas estações receptoras, esses dados são convertidos em imagens, tabelas e gráficos para serem analisados.
Os satélites que fazem uso dessas tecnologias têm uma vida útil muito maior, podem durar anos e fazer várias imagens da mesma região em diferentes períodos do ano. Um satélite pode passar por cima de uma mesma região a cada 3 dias, a cada 16 dias. Tem satélites que chegam até a cada 6 horas ele está passando por cima de uma região. Neste slide eu trago aqui algumas fotografias de sensoriamento remoto do início do século XX. Você pode verificar que são fotografias em preto e branco, era a tecnologia que havia na época, e usando daquela técnica que eu falei anteriormente. Amarrava-se uma corda nos balões, os balões subiam até uma determinada altura e daquela altura tirava as fotos do terreno, puxava-se a corda novamente e tirava o filme da câmera que estava no balão e fazia a revelação para obter essas fotografias, né? Aí também tem uma unidade móvel de processamento fotográfico daquele período e um avião carregando o piloto e o fotógrafo quando eles iam fazer o reconhecimento aéreo, né? Fotografias aéreas no início do século XX. E aqui nós trazemos imagens feitas por satélites. Olha o avanço, o salto de qualidade das fotografias feitas por aviões e balões e pombos, né, no início do século XX ou no final do século XIX para as imagens que são feitas agora por satélites. A qualidade da imagem dos satélites advém muito do avanço científico na área da física, da química, da biologia, da mecânica. Uma série de ciências aí contribuíram para que fosse possível a criação de tecnologias que produzissem imagens, né, como essas que vocês estão verificando aí. Um detalhe, pessoal. Vale a pena ressaltar que os registros feitos pelos pombos, pelos balões e pelos aviões são chamados de fotografias porque eram registros obtidos por câmeras fotográficas. Os registros obtidos por satélites, atualmente, nós chamamos de imagem, porque não se utiliza câmeras fotográficas. Os satélites não tiram fotografia da superfície da Terra. Os sensores instalados nos satélites, hoje em dia, eles captam diferentes tipos de energia e, quando devidamente processadas, geram estas imagens que vocês estão vendo aí nesse slide. Daí a diferença quando nós chamamos de fotografia e imagem. Fotografias são obtidas por câmeras fotográficas e imagens são obtidas por outros sensores que captam diferentes tipos de energia ou radiação eletromagnética. A última parte do conteúdo da aula 1 é como funciona um sensor remoto. Eu trago essa imagem para ilustrar como é que funciona um sensor remoto. Vamos fazer uma análise dela. Olha só. O sensor remoto, no caso desta foto, são as câmeras que estão instaladas no smartphone. Cuidado para você não confundir que é o smartphone é o sensor remoto. Não. O sensor remoto são as câmeras que estão instaladas no smartphone. Ela poderia estar instalada num satélite ou num avião fazendo sobrevoo sobre uma cidade. Mas neste caso, as câmeras estão instaladas no smartphone. O smartphone ele é apontado para um objeto, no caso, esse monumento. O monumento, por sua vez, ele recebe a luz do sol, ele absorve a luz e ele depois reflete essa luz, essa energia. Essa energia ela é captada pelas lentes das câmeras do sensor remoto. O sensor remoto, por sua vez, ele transforma, ou melhor dizendo, ele converte essa energia em dados, que então é processado pelo computador que está instalado no smartphone. E o resultado final é uma imagem reproduzida na tela. Basicamente é assim que funciona os sensores remotos, seja os instalados num smartphone, num avião ou até mesmo num satélite em órbita da Terra. Eu trago essa outra imagem do livro da Floresano, como funciona a obtenção de imagens a partir
dos satélites. É o mesmo processo, né? A energia do Sol ela é absorvida pela superfície e depois refletida. Essa energia ela é captada pelo sensor que está no satélite e depois retransmitida em forma de dados para uma antena de recepção que está lá na superfície. E lá nessa estação, esses dados são processados e como produto final nós temos então imagens, tabelas, gráficos a partir dos sensores remotos. Basicamente é isso que acontece e nós vamos ver com mais detalhes nas próximas aulas. Qualquer dúvida referente ao assunto da aula 1, coloque aí no comentário que nós vamos responder na medida do possível, tá ok, pessoal? Não esqueça de conferir também o material escrito que foi enviado até vocês. Dê uma lidinha aí, eu tenho certeza que vai ajudar aí no progresso de vocês. Um abraço e até a próxima.